Graças e paz, queridos. É um prazer estar aqui com você de novo. E eu tenho uma surpresa, algo muito lindo para compartilhar com você. Nesse mês nós estamos falando a respeito de coragem, né? Eu estou aqui com meu amigo, pastor Carlos, da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. É um homem separado por Deus para fazer a sua obra e ele tem inúmeras histórias de superação, que ele precisou ser corajoso, muitas vezes para tomar decisões, se reerguer e continuar caminhando, sobretudo, né? Então é uma alegria estar aqui com você, pastor Carlos. Seja bem-vindo. E eu queria que você compartilhasse, né, uma mensagem e também, assim, você pudesse citar alguma coisa, alguma experiência que você teve, que você precisou, assim, ser corajoso, né, para poder continuar caminhando. Seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, pastor Rodrigo. É um privilégio muito grande poder participar desse momento especial. O que a gente vai compartilhar vai ajudar você nesse processo que você está vivendo na tua vida, para que você então possa ir à frente nos projetos que Deus tem para a tua vida. É possível que a gente esteja falando para pessoas que pararam em algum ponto da estrada. Hoje é o tempo de se levantar, de se reerguer e de seguir em frente. Eu lembro que uma das experiências mais marcantes da minha vida foi quando, tendo saúde, força, eu me vi de 16, 17 anos atrás com uma enfermidade. Eu jamais poderia imaginar que eu pudesse ser acometido, até porque na família não havia caso, né, igual. Foi quando eu me vi, então, renal crônico. Eu vinha de um cansaço muito grande, eu pensava que era pelo esforço, apenas pelo trabalho, mas um dia um amigo meu pegou e foi à minha casa para uma outra situação, e eu falei para ele do cansaço que eu estava tendo. Ele pediu, falou: olha, me dá aí seus últimos exames para eu poder ver o que está acontecendo, ver teus exames. E ele é da área médica, ele falou assim: tua creatinina, tua ureia tá lá em cima, tá tudo lá em cima, vamos hoje ainda pegar e ver essa situação. Era um sábado, eu estava saindo para ir para um encontro de pastores, e naquele dia a gente fomos até um nefrologista, e eu lembro da palavra do nefrologista dizendo para mim o seguinte: olha, eu temo que pelo resultado desse exame, que já é antigo, nós estejamos chegando tarde demais. Aquilo bateu no meu coração, foi um medo muito grande. Eu não ouvia Deus falando nada a respeito, e depois fomos fazer um exame melhor. E nesse exame foi constatado, então, que eu havia perdido os meus 2 rins, eles tinham literalmente minguado. E eu me desesperei na hora, eu falei: eu tenho uma família, eu tenho um ministério, como é que Deus vai me parar num momento como esse? Eu pregando um dia na igreja, esse cansaço já estava assim, bem grande, mas eu pregando já não estava tendo mais forças, mas consegui até o final. E no final, quando eu terminei, eu desci da plataforma, fui para o primeiro banco, e aí pedi ajuda a um amigo meu, a um pastor. Ele veio, eu falei o que estava acontecendo, ele me levou para uma sala, e lá eu tive uma hipotensão. Depois que eu acordei, eu fui levado para o hospital. Naquela noite eu fiz um novo exame e constatou que realmente eu precisava de fazer hemodiálise. Naquela mesma noite eu comecei a fazer hemodiálise, fui para o CTI, eu estava muito fraco. E de novo eu digo que eu fazia perguntas para Deus e Deus não me dizia nada. E eu fiquei ali por um tempo no CTI, até que saí do CTI, mas eu tive que continuar fazendo hemodiálise por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, e sempre fazia perguntas para Deus. Até que Deus um dia falou para mim: olha, coragem, eu vou ser com você, eu tô contigo. Chegou uma época que alguém disse assim: poxa, por que você não busca fazer o transplante de rim?
E aí eu via isso como uma possibilidade muito longe. E a própria médica, ela falou, olha, não é tão fácil assim. Isso requer aí todo um processo e de avaliação, de entrar na fila. E aquilo, eu confesso que trouxe um certo desânimo. Mas pessoas da igreja mesmo começaram a falar, olha, eu sou candidato a te dar um rim se você precisar e tal. Foram me animando, porque a coragem, a palavra de coragem, de encorajamento que Deus trouxe, me tornou inclusive a não ser essa pessoa que iria ficar dentro de casa só pensando na dor, só pensando na doença, na enfermidade. Eu saía da clínica depois de uma sessão de hemodiálise, eu ia trabalhar, eu lembro que subia as escadas para ir para minha sala lá na igreja, eu sentava um pouco ali no corredor, depois entrava, trabalhava, depois ia para casa, enfim, foi todo esse processo. E aí quando apareceu essa possibilidade de fazer um transplante, a médica me disse isso, só que não se recebe um rim como quem vai no mercado para poder adquirir um produto. É todo um processo de exames e de consultas e vamos dizer assim, de pessoas que vão entrevistar a outra para saber se é o caso. E aí eu lembro que a Kátia, a minha esposa, chegou e disse assim, olha, eu vou dar esse rim para você. Falei, poxa, isso aí é meio complicado, porque nós já temos filhos e tal, isso aí é algo perigoso, não sabemos o que pode acontecer. A gente fazendo as consultas, começamos o processo para ver a possibilidade dela ser a doadora, a compatibilidade e tal, e fazendo os exames e tal, até que um dia a gente foi numa consulta juntos. E aí a médica chegou e falou, vocês já sabem do resultado do exame que vocês fizeram de compatibilidade? Eu falei, não, ainda não soube. E ela disse, vocês são quase 100% compatíveis. Um milagre. Quase 100% compatíveis. E aí eu lembro que a Kátia gritava mais do que eu, vibrava mais do que eu. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa é isso? Resumindo, tempos depois, estávamos nós. Chegou o dia do transplante e a gente foi, deu certo, eu fui transplantado, ela me doou o rim, e aí entra a história do porquê Deus permite. Porque nós demos 2 cultos de ação de graças, um na igreja da Barra e a outra na igreja de Bento Ribeiro. Toda a equipe médica foi a esse culto de ação de graças, e essa médica, que era judia, foi também nesse culto de gratidão a Deus e reconhecendo que o que aconteceu foi um milagre da parte de Deus. Tudo isso por causa de uma palavra de encorajamento. Deus falando que estaria comigo e que teria um propósito em tudo aquilo que aconteceu. E 14 anos se passaram. Eu estou saudável, estou bem. As viagens eu voltei a fazer, as pregações eu voltei a fazer as coisas que eu sempre amei fazer, e entendi que havia um propósito de Deus em todas essas coisas. Então a palavra de encorajamento que eu recebi do Senhor, para não parar, para não desistir, diante da enfermidade, da dor, da incerteza do futuro, essa palavra de coragem ou de encorajamento foi um diferencial, foi um divisor de águas para que pessoas fossem alcançadas. E hoje eu levo uma marca, que é a marca do tempo do transplante, que um amigo chegou para mim e ele disse assim, Carlos, você podia pegar e fazer uma cirurgia estética para poder tirar então essa marca daí. E eu levei para a médica que me acompanha até hoje, uma nefrologista que trabalhava no Hospital de Bom Sucesso, hoje trabalha na Ordem Terceira, e eu levei para ela e perguntei o que ela achava. Ela disse assim, Carlos, não tira essa marca não, porque isso aqui é uma lembrança de como Deus foi misericordioso com você. E hoje quando eu olho essa marca, que já foi motivo de, eu não sei, de ficar preocupado, de achar feio, de timidez,
desconforto, eu olho e lembro da palavra do apóstolo Paulo: ninguém me moleste, porque eu tenho no corpo as marcas de Cristo. Esse Deus é o Deus que encoraja você a viver os tempos de crise, os tempos de dor, os tempos de perda, os tempos em que os ventos sopram contrários a você, em que Ele muitas vezes não responde na hora que você quer uma resposta, mas que mostra que no final Ele está lá para dizer que tudo isso aconteceu para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia. Glória. Esse é o Deus que encorajou Josué, que encorajou a Paulo, que me encorajou e encoraja todo aquele que se propõe a viver uma vida mais próxima e de intimidade com o Senhor. A gente observa que o agir de Deus é diferente do nosso agir. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós queremos dizer para você que Deus está contigo, né, pastor Carlos? Muito. Às vezes parece que Ele não está, às vezes parece que Ele está demorando, mas Ele está lá o tempo todo. Uma coisa que me chamou muita atenção é que no meio da procura da compatibilidade, a esposa dele, a vida inteira casada com ele, foi a pessoa compatível, separada e preparada por Deus para estar com ele nesse momento, para passar com ele e para doar aquilo que ele precisava, né? Você é um milagre. Às vezes a gente fica vendo os heróis nos filmes de Hollywood e às vezes do nosso lado tem um herói, né? Então que essa história te inspire e que você tenha coragem, saiba que Deus é com você. E uma coisa importante, pastor, é que a gente fica às vezes numa troca, né, jogando na cara de Deus, dizendo: eu sou teu servo, eu sempre te servi, eu sempre fui fiel, como se Deus nos devesse alguma coisa. Deus não nos deve absolutamente nada, 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 nada. E tudo isso serviu então para o meu crescimento. Eu estou aqui hoje para compartilhar. Se Deus fez comigo, Ele faz com você, porque Deus não tem filhos prediletos. Amém. Eu quero dizer para você, seja forte e corajoso. Você fará prosperar o seu caminho. Amém? Coragem. Coragem.